Começando mais um Gira NBA, e aí meus consagradinhos e minhas consagradinhas, tudo bem com vocês? E espero que sim. No início do vídeo não se esqueça de interagir de alguma maneira, curtir, comentar, compartilhar, faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas e que dessa maneira o canal continue crescendo. Bem, vamos falar sobre o jogo de hoje, o jogo 3 das finais da Conferência Leste, jogo entre New York Knicks e Indiana Pacers, 106-100 para a equipe de Nova York, que está viva ainda nessa série de playoffs. Então temos uma situação parecida em ambas as finais de conferência. Tanto Minnesota quanto Nova York conseguem vencer o primeiro jogo e conseguem então diminuir a diferença que estava em 2-0 para 2-1. Vamos então falar brevemente sobre a partida. Cara, parece que a equipe do New York Knicks ela precisa ter uma situação muito desfavorável para conseguir começar a jogar. Se ela está liderando, pelo menos nessa série aqui em específico, tá? Se ela está liderando ou está tendo um jogo acirrado, disputado, ela não consegue finalizar bem. Diferente da partida de hoje. Da mesma maneira que nós vimos na série contra o Boston Celtics, a equipe do New York Knicks chegou a um momento de estar perdendo por 20 pontos de diferença. Para vocês terem uma noção, faltando 3 minutos e 20 para acabar o segundo quarto, a diferença do New York Knicks era de 55-35. Era uma diferença de 20 pontos, aquela diferença que a gente fala assim, cara, agora é basicamente manter essa diferença, administrar essa diferença e finalizar a partida, já é o suficiente. E até que a equipe do Indiana Pacers foi mantendo essa diferença mais ou menos ali até o final do terceiro quarto, onde o jogo estava 78-65, 13 pontos de diferença. A partir daí, e principalmente no início do quarto quarto, a equipe do Indiana Pacers ela simplesmente mudou da água para o vinho, e essa mudança tem um nome específico que a gente já vai falar já, e conseguiu tomar a liderança e vencer a partida ainda no tempo regulamentar. Estatisticamente, de maneira individual, a equipe do New York Knicks ela veio da seguinte maneira: Mikal Bridges, 15 pontos em 37 minutos. OG Anunoby, 16 pontos em 37 minutos. Karl-Anthony Towns. E esse aqui, pessoal, é o nome da virada, vamos dizer assim, do Indiana Pacers. Para vocês terem uma noção, Karl-Anthony Towns ele fez 24 pontos, o que num geral, vamos falar assim, a gente já viu partidas com muito mais pontuação de um jogador em específico. Entretanto, desses 24 pontos e 15 rebotes que ele teve no jogo todo, 20 desses pontos foram no quarto quarto e 8 desses 15 rebotes também foram no quarto quarto. Para vocês terem uma noção, a equipe do Indiana Pacers fez o mesmo número de pontos que o Karl-Anthony Towns no último quarto. A equipe do Indiana Pacers fez 20 pontos no quarto todo, enquanto o Karl-Anthony Towns sozinho conseguiu fazer a mesma pontuação que a equipe inteira do Indiana Pacers. Então, você já consegue presumir de certa maneira. Mitchell Robinson, 29 minutos e 6 pontos, aqui um pouco abaixo, e o Jalen Brunson, 23 pontos em 31 minutinhos. E aí até a situação ela poderia ter sido um pouco catastrófica, porque faltando poucos minutos para o quarto quarto acabar, vamos falar assim, mais próximo da metade, o Jalen Brunson saiu porque ele tinha 5 faltas. Então, para não estourar, ele foi retirado da partida durante um tempo, mas ainda assim a equipe do New York Knicks conseguiu resolver essa situação. Da linha dos 3 pontos, 11 de 32 tentativas, 34% de aproveitamento, e da linha do lance livre, 27 de 30, 90% de aproveitamento. E para vocês terem uma noção, né, como essa questão da equipe do Indiana não ter conseguido lidar com essa aproximação de placar e ter virado, né, ter sofrido essa virada na partida, você percebia principalmente ali no último quarto que a equipe do Indiana Pacers ela perdeu aquela capacidade de rotacionar a bola na maior parte das vezes. Sabe, um pouco mais de paciência para pegar, solta um pouquinho a bola, infiltra, solta no perímetro, o cara do perímetro vai pegar, soltar a bola mais uma vez para ter um chute de 3 mais qualificado, um chute de 3 mais aberto. Cara, isso daí começou a parar de acontecer. Então, muitas vezes a equipe do Indiana Pacers ela pegava, acelerava o ataque ali no 5 contra 5 e vários jogadores diferentes tentaram definir sozinhos as jogadas, e isso não estava dando certo, que foi um momento também ali de desestabilização, acredito eu até emocional da equipe do Indiana Pacers, que viu a diferença de 20 pontos ser jogada no ralo, e aí a oportunidade de abrir um 3-0 e uma possibilidade ali de
pô, quase certeza de estar na final, agora volta pro 2-1 e faz com que a equipe do New York Knicks esteja viva mais uma vez na série. A equipe do Indiana Pacers estatisticamente veio da seguinte maneira: Pascal Siakam, 35 minutos, 17 pontos, hoje bem abaixo do último jogo, né, que ele fez 39 pontos. Aaron Nesmith, 26 minutos, 8 pontos apenas. Miles Turner, 33 minutos, 19 pontos. Andrew Newbard, 38 minutos e 9 pontos. Tyrese Haliburton, 37 minutos e 20 pontos. No banco de reservas, destaque para o TJ McConnell com 12 pontos. Da linha dos 3, 5 de 25, apenas 20% de aproveitamento. O aproveitamento do Indiana Pacers hoje extremamente baixo, extremamente pífio, vamos falar dessa maneira. Da linha do lance livre, 27 de 33, 81% de aproveitamento. Com isso, temos a série mais uma vez em aberto, temos uma situação igual em ambas as finais de conferência. Agora, será que o New York Knicks ele consegue empatar essa série? Mais um jogo ainda em Indiana. Será que o Indiana vai conseguir se colocar com a mente no lugar mais uma vez? Vai pensar assim, caramba, não, calma, é uma coisa que pode acontecer. Eles já fizeram isso nessa pós-temporada contra o Boston Celtics 2 vezes, então é uma equipe que tem essa capacidade. Temos que ter calma, temos que mudar ali algumas coisas. Ou será que o New York Knicks vai pensar assim, realmente dá pra gente conseguir empatar, virar e ir pra cima nessa série? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e até a próxima.